Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 244 a 247 da mensagem A Era da Igreja de Sardes. O irmão Branham estava falando sobre aqueles que entrarão na vida eterna, que encontrarão seus nomes escritos no livro da vida, no juízo do trono branco, e então entrarão na vida eterna. O irmão Branham diz que no julgamento do trono branco haverá uma separação de pessoas, como diz em Mateus 25, versículos 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Também em Apocalipse 20, versículos 11 ao 15, vemos o mesmo quadro ali no grande juízo do trono branco. Os justos e os injustos estarão no julgamento. E estes justos que receberão vida eterna, eles não são a noiva, pois a noiva não passa pelo julgamento, mas a noiva está com o juiz, juntamente com ele, assentada, julgando. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 2 ao 3, diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Também Apocalipse 3, 21 diz que a noiva se assentaria com ele no seu trono. E em Daniel capítulo 7, versículos 9 ao 10, diz, falando do julgamento do trono branco: eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e a sua cabeça como a limpa lã. E seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Vejam que ali no julgamento, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante do juiz. O irmão Branham diz que estes milhares de milhares é a noiva, porque quem serve o marido, senão a esposa?
Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. A noiva se assenta com ele para julgar. Justos entrarão na vida eterna no julgamento do trono branco, mas a noiva, ela se assenta ali para julgar. Ela não passará por juízo. E o irmão Branham diz, porque estes justos estarão no julgamento do trono branco? E ele responde, porque não há outro lugar em que eles poderiam surgir. Há apenas 2 ressurreições. Na primeira ressurreição, só a noiva irá. Então eles têm que aparecer na segunda ressurreição, na ressurreição geral, para serem julgados. Um para serem julgados e entrarem na vida eterna, e outros serão julgados e entrarão na condenação eterna. O irmão Branham diz há apenas 2 ressurreições, e uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para juízo. Aqueles que se qualificaram para a primeira ressurreição, a noiva, não entrarão em juízo. Em João capítulo 5, versículo 24 diz, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Isto é, o irmão Branham diz, o crente já é beneficiário da vida eterna, que ele tem em sua possessão agora, e não entrará em condenação. O irmão Branham diz, não entrará em juízo, é o que realmente diz. Há 2 ressurreições, na ressurreição geral, que é a segunda ressurreição. Eles serão ressuscitados todos para o juízo. Porém a noiva, ela já tem a vida eterna. Ela não precisará herdar a vida eterna ali no juízo do trono branco, mas ela já tem a vida eterna aqui, e ela não entrará em condenação, que é juízo. E numa determinada ressurreição, outro grupo receberá a vida eterna. Jesus, em João capítulo 5, versículos 28 ao 29, ele fala deste outro grupo e fala desta outra ressurreição. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O irmão Branham diz, agora todos nós sabemos que João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento. Aqui Jesus está falando da segunda ressurreição, da ressurreição geral, porque ele diz que todos ouvirão a sua voz e sairão do sepulcro. Não é um grupo eleito, não é apenas um pequeno grupo chamado a noiva de Jesus Cristo, mas todos ouvirão a sua voz e sairão, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. João 5, 28 e 29 não é o arrebatamento, porque no arrebatamento, somente os que morreram em Cristo ressuscitarão, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. E o irmão Branham diz, esta é a mesmíssima ressurreição que é citada em Apocalipse capítulo 20, versículos 10 ao 11, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e julgados segundo as suas obras. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida foram então lançados no lago de fogo. Nesta segunda ressurreição, os mortos são trazidos para juízo, mas a noiva, ela não vê a morte, ela não passa pela morte. E como receberão a vida no julgamento, sem possuírem o Espírito de Cristo? Como estes justos entrarão na vida eterna, sem serem cristãos, sem terem o Espírito de Cristo? Porque Paulo muito falou em suas cartas, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Mas Jesus, como vimos, ele falou de 2 ressurreições. E Paulo, sabendo disso, ele não negaria isto. O irmão Branham diz, Paulo não se esquivava desta verdade, pois ele muito claramente diz em Filipenses capítulo 3, versículo 11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. O irmão Branham diz, ora, esta declaração é extremamente peculiar. Todos nós sabemos que todos vamos estar na ressurreição, quer
quer não, todos serão ressuscitados. Paulo estava dizendo para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Mas conforme Jesus disse, todos chegarão à ressurreição dos mortos. Então o que Paulo estava querendo dizer quando dizia, se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos? O irmão Branham diz que a leitura literal é, para ver se de alguma maneira posso chegar à sobreexcelente ressurreição de entre os mortos. Isto não significa chegar à ressurreição geral ou segunda, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Isto acontece ao final dos 1000 anos, quando todo o restante dos mortos vivem de novo. E naquele dia haverá aqueles que saem para a vida eterna e aqueles que são apanhados na segunda morte. O irmão Branham diz, agora, não precisamos adivinhar acerca dos que na segunda ressurreição receberão a vida eterna, que são os justos. É-nos dito que é dada a eles com base em terem sido amáveis e bons para os irmãos. Os que são ressuscitados e lançados no lago de fogo serão assim tratados por causa dos seus maus tratos aos irmãos. Como lemos ali em Mateus 25, Jesus estava separando, como o pastor separa o bode das ovelhas. Ali não havia ovelhas, pois as ovelhas são sua noiva, mas como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E ele disse que aqueles que o visitaram quando estava preso, quando estava doente, que lhe deram de comer, que lhe deram de vestir, Jesus falou que aqueles que fizessem isto, haviam feito a eles. Aqueles que haviam feito isso aos pequeninos, a ele haviam feito. E quem são os pequeninos? Muitos pensam que os pequeninos é alguém necessitado, algum mendigo. É muito bom fazer essas obras, mas Jesus estava falando dos seus discípulos, aqueles que fizessem um bem aos seus, como o irmão Branham diz, aqueles que fizessem bem aos irmãos, aqueles entrariam na vida eterna, pois estavam fazendo para Cristo. Quem faz bem a um irmão, a um eleito, até mesmo um copo da água que possa ser dado, isto pode lhe permitir entrar na vida eterna. E o irmão Branham diz, uma vez que isto é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. O irmão Branham falando que os pequeninos são os irmãos, são os cristãos, são os seus discípulos. E ele diz, uma vez que isto é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. Porque ele disse isto? Porque isso é a palavra de Deus. Mateus 10, versículos 40 ao 42. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Os seus pequeninos são seus discípulos, é a sua noiva, são os seus eleitos. Aqueles que até mesmo um copo da água derem a eles, poderão entrar na vida eterna, naquele juízo do trono branco. Mas a noiva não entrará em juízo. Ela já passou do juízo, ela tem vida eterna. Ela estará com o rei assentada, julgando a todos. Podemos nos colocar de pé, vamos receber nosso pastor.